Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. E nessa semana nós vamos continuar falando a respeito dos 12 apóstolos. Nós falamos nas semanas anteriores a respeito de Pedro, a respeito de Tiago, a respeito desses apóstolos que estão citados lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. E nessa semana nós vamos falar a respeito de João apóstolo. O nome de João, ele significa Deus tem sido gracioso. A Bíblia vai identificar João como o discípulo amado. Nós encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 26, essa citação. E encontramos lá também dizendo que João era considerado iletrado pelos fariseus. João é mencionado poucas vezes fora dos evangelhos. Nós encontramos apenas na carta que Paulo escreve aos Gálatas a citação a respeito de João e também uma ou outra citação lá no livro de Atos. Bem, João apóstolo era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, filho de Salomé. João e Tiago exerciam, juntamente com seus pais, a profissão de pescadores. Eles eram habitantes na região às margens do Mar da Galileia, às margens do Lago da Galileia, e é nesse lugar em que Jesus chama, então, tanto Tiago quanto João para o seguirem. E Jesus, então, diz a eles que eles se tornariam pescadores de homens. A chamada de João para seguir a Jesus está registrada lá em Marcos, no capítulo 1, no versículo 19. E aqui o texto nos dá a impressão de que tanto João quanto Tiago não conheciam ainda Jesus. Então, naquele momento, eles passam a conhecer o Mestre e passam a segui-lo. João e seu irmão Tiago, eles receberam o apelido de Filhos do Trovão. Esse apelido possivelmente se deu devido à personalidade enérgica e forte, uma personalidade explosiva desses irmãos. João, ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, juntamente com Pedro e juntamente com seu irmão Tiago, e um dos textos que demonstram tal proximidade é o texto de Lucas 9, que fala a respeito da transfiguração de Jesus. Nesse texto, Jesus, num determinado momento, chama Pedro, João e Tiago para se separarem da multidão e subirem o monte para orar. E é justamente nesse contexto que ocorre a transfiguração. A transfiguração também está descrita lá em Mateus no capítulo 18 e também em Marcos no capítulo 9. João, o apóstolo, ele exerceu um papel de liderança na igreja do primeiro século. O apóstolo Paulo vai afirmar lá em Gálatas no capítulo 2, no versículo 9, que tanto João quanto Pedro, eles eram considerados colunas da igreja. Paulo vai falar isso quando se refere aos Gálatas. E uma antiga tradição da igreja, uma antiga tradição cristã, afirma algumas coisas a respeito de João. O relato bíblico a respeito de João, ele é um pouco limitado e nós, na realidade, não temos certeza se o mesmo João apóstolo é o mesmo João evangelista, o mesmo João autor da primeira e da segunda e da terceira epístola e também da carta ao Apocalipse. O fato é que a tradição cristã vai falar um pouco mais a respeito de João. E uma antiga tradição dizia que João não haveria de morrer. Essa conclusão se dá devido ao texto lá no Evangelho de João, no capítulo 21, nos versículos 22 e 23. A tradição cristã também ainda vai afirmar que João, ele teve uma longa vida em Éfeso e ele termina a sua vida próximo ali dos 100 anos de idade, exilado em uma ilha chamada de Patmos. João possivelmente foi o único dos apóstolos que não foi martirizado. João demonstra, por meio de seus escritos, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que demonstrou todo o seu amor pela humanidade. O amor de Deus não tem limites, ele engloba toda a humanidade. Deus entregou o melhor que ele tinha para nos dar, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã,
Essa é a mensagem do Evangelho. E se você ainda não recebeu essa verdade, esse é o tempo para abrir o seu coração e, pela fé, mediante o arrependimento dos seus pecados, receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e assim ter a sua vida transformada pelo Espírito Santo, o Espírito de Jesus, que é o selo da nossa salvação. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as atualizações. E na semana que vem falaremos a respeito de mais 2 apóstolos, Filipe e Bartolomeu. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.